Olá! A Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo reuniu no começo deste mês renomados especialistas na área do direito penal. O Seminário Nacional em Ciências Criminais foi promovido conjuntamente pela subseção da OAB Passo Fundo e a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. O Estúdio 4, aproveitando alguns destes nomes, faz um programa especial esta semana. Estão com a gente o juiz de direito no estado do Rio de Janeiro, André Luiz Nicoliti, o professor da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter, e o advogado e professor da Mackenzie de São Paulo também, Humberto Barrionuevo Fabretti. Bom, sejam todos bem-vindos ao programa. Esse programa é um programa que promete muita discussão e a gente já vai logo tratando de um tema, doutor, que há um tempo atrás, num evento em que o senhor participava, o senhor declarou ou disse nesse evento que enquanto se algemava preto e pobre no Brasil, ninguém falava nada. Precisou algemar banqueiro e desembargador para o judiciário ver com maus olhos a prática. Eu queria começar por esse tema para saber se mudou alguma coisa desde que o senhor fez essa declaração e como é que a gente está vendo esse assunto hoje no Brasil. Na verdade, eu me lembro dessa fala, ela surgiu quando do advento da súmula vinculante, se não me engano, número 11, que veda o uso indiscriminado de algemas no sistema penal brasileiro. E porque durante décadas no Brasil, indiscriminadamente, se aplicava o uso de algemas e destinados a negros, pobres, que são efetivamente as vítimas do sistema penal. E naquele momento começa então a ter um movimento das primeiras incriminações ou persecuções àqueles seres ou aqueles inimigos que não eram os habitualmente visados pelo sistema penal, ou seja, banqueiros, políticos, membros do Poder Judiciário. E aí surgiu então um movimento no próprio Judiciário para limitar o poder punitivo do Estado, começando pela emblemática súmula vinculante que vedava o uso de algemas. Na verdade, essa pequena limitação advinda da súmula não foi capaz de deter o que hoje nós estamos vendo na sociedade brasileira, que o sistema penal se ampliou, está se está ficando totalitário demais. Por quê? Notem que hoje o que a gente percebe é uma democratização da ilegalidade. Aquilo que muita gente festeja como a punição de corruptos, ricos, políticos, empresários, em muitos aspectos nada mais se revela do que uma democratização daquele sistema perverso e ilegal que era destinado apenas aos negros e pobres no Brasil. Então, hoje nós estamos vendo muitas questões que beiram ao arbítrio, envolvendo não só essa categoria, essa classe social, mas esse segmento que economicamente sempre foi destacado. Então, é muito perigoso, porque lá atrás a súmula sinalizava para isso, e nós estamos vendo que a ampliação do sistema penal está invadindo todos os setores. Basta ver hoje a tentativa de criminalização da própria arte. Nós tivemos aí exposições de arte associadas à pedofilia e outros delitos. Mas isso não tem a ver com intolerância da própria sociedade? Como é que o direito, a legalidade entra nessa discussão aí, que é polêmica? Eu acho que o grande problema é que nós temos constitucionalmente um Estado democrático de direito, mas ele não é capaz por si só de deter as forças ocultas que são tradicionalmente autoritárias. Elas sempre estão travestidas e de formas sutis, prontas a eclodirem. E isso tem se manifestado nos diversos campos, né? Então, esse clima de intolerância, eu acho que com as redes sociais e com algumas lideranças que surgem, dando visibilidade a esse discurso, com as novas formas de comunicação, as pessoas perdem um pouco a vergonha de assumir certas posições. Então, talvez aquilo que estivesse ocultas nos discursos, né, que elas estivessem com vergonha de expor,
está se tornando, enfim, digamos assim, aquela frase do Nelson Rodrigues, né? Os idiotas, os imbecis estão perdendo a modéstia, é algo mais ou menos assim. Então, hoje, um discurso autoritário, pedindo a intervenção militar, pedindo penas cruéis, completamente desprovido de uma racionalidade, de uma ponderação, discursos de ódio, vêm se tornando flagrantes no país, eu acho que muito por conta das modificações também da forma de se comunicar, né? Bom, doutor Maurício, o senhor concorda que há uma democratização da ilegalidade no país? De maneira geral, dá para dizer que houve uma ampliação da distribuição de injustiça, né? O sistema de justiça criminal sempre foi seletivo e ele precisa ser seletivo, né? Não é um mau uso do sistema de justiça criminal, é a sua própria definição. A seletividade é essencial ao sistema de justiça criminal. A questão é o que dirige essa seletividade, né? Historicamente, as sociedades dirigem a criminalização aquelas pessoas que se apresentam como disfuncionais para a reprodução da ordem social, do modo de produção da vida social específico. Então, vamos lá. O Código Criminal do Império do Brasil, de 1830, previa pena de açoites para os escravizados. Isso só se entende, embora a Constituição de 1824 proibisse as penas corporais, porque era necessário o castigo físico para seguir explorando a mão de obra dos escravizados. Então, o fato de que a adequação que as formas de punir quem vai ser punido e por quais crimes não é uma questão definida, digamos, aleatoriamente, ela está conjugada com a necessidade de reprodução de uma determinada sociedade, de um determinado tempo histórico. À luz dessa consideração, pode parecer contraditório o fato de que nós nunca criminalizamos tantas pessoas, nunca prendemos tanta gente, mas também nunca prendemos tantas pessoas que se situam nos estratos sociais superiores, né? A classe dominante, os membros da elite econômica e política do país têm sido alvos de criminalizações igualmente arbitrárias. Então isso pode parecer uma sensação de justiça no início, né? Veja, sempre foi punido esse sujeito, alvo preferencial do sistema de justiça criminal, o homem negro, com educação, com ensino fundamental incompleto, esse é o sujeito, né, usuário de drogas, desempregado, que é o sujeito preferencial, que é punido por tráfico, por roubo e furto qualificado, eventualmente por homicídio, que são os crimes, né, ou posse ilegal de arma, que são os crimes que fundamentalmente determinam a população penitenciária. E de outro lado aparecem essas mega operações, com um nome mais ou menos brega, que vão pegar pessoas que estão fora. Isso se refere da Lava Jato. Mas todas elas, todas né? elas. Parece que, enfim, a breguice do nome é uma condição das operações em geral. Não poderia citar todas assim, mas não é muito difícil ver que quem define isso e define esses nomes de guerra, mais ou menos pensa, né, em fazer publicidade com essas ações, porque parece uma necessidade de que elas se sustentem a longo prazo, que elas tenham uma certa cumplicidade. E a cumplicidade vem pela exploração do nome associado à atividade, né? Normalmente esse é o padrão. Então, quando me referi a essas mega operações, essas forças-tarefas, essas perversões das atividades funcionais, que conjugam, por exemplo, juiz, polícia e Ministério Público, como se eles pudessem trabalhar em simbiose, sem nenhum tipo de crítica, e eles criminalizam pessoas que então nunca apareciam no radar da criminalização. E isso traz, claro, uma grande satisfação social, porque há um certo gozo em ver pessoas que estavam num âmbito privilegiado agora serem presas, algemadas, cabelos cortados, obrigados a usar uma roupa determinada, constrangidos, não apenas presos e punidos, mas constrangidos pela criminalização, expostos na mídia, suas vidas devassadas, seus bens, né, absolutamente expostos, né, sua vida privada devassada. A parte ruim disso é que quando a gente coletiviza a injustiça, as pessoas que já eram injustiçadas pelo sistema são ainda mais brutalmente injustiçadas. Então, eu não vejo vantagem civilizatória em ampliar a injustiça. Nosso objetivo seria distribuir de maneira igualitária. Mas não é estranho que a garantia de direitos ela surja como um tema muito forte, justamente quando pessoas de uma camada social mais elevada, digamos assim, na sociedade, é atingida? Sem dúvida, porque elas são capazes de mobilizar pessoas, associações e discursos com mais poder, na medida que elas concentram um capital econômico e boa parte do capital simbólico também. Então, não tenho dúvida de que é por causa da criminalização delas que boa parte da reivindicação por direitos ecoa de maneira mais forte. Agora, o importante é dizer que as pessoas que estão do lado da defesa dos direitos, elas não estão aqui por oportunismo, né? Elas têm biografias de defesa de direitos fundamentais, elas têm trajetórias constituídas na defesa do Estado Democrático de Direito, foram pessoas que lutaram contra a ditadura, que estão do mesmo lado desde sempre e que talvez agora tenham um pouco mais de visibilidade na demanda por esses direitos, porque coincide, né, dessa clientela nova do sistema de justiça criminal estar mais exposta. Bom, em meio a tudo isso tem uma discussão da maioridade penal, não é? Você é um especialista nesse assunto, como é que é, qual é a sua análise a respeito? Olha, eu acho que a questão da redução da maioridade penal, ela está intrinsecamente ligada
a todo esse movimento de aumento do punitivismo que a gente tem visto na sociedade brasileira. Né? Existe, não só no Brasil, mas em praticamente todas as sociedades capitalistas ocidentais, um folclore, um mito de que o direito penal ainda é capaz de resolver alguns problemas. Né? Então, claro, o Brasil vive um problema sério de criminalidade, né? Vive um problema sério de problemas sociais, mas o Estado brasileiro, via de regra, a única resposta que ele tem apresentado para isso é o direito penal. Né? E para quem não é do ramo do direito penal, quem não estuda o direito penal, né? Quem não é juiz, quem não é um cientista do direito penal, parece muito óbvio que essa é a solução. Porque dentro da nossa cabeça, ou da cabeça do leigo, melhor dizendo, é algo absolutamente já construído sem nenhum juízo crítico. De que é o seguinte, olha, se eu aumentar a pena ou se eu punir mais, essa pessoa aqui vai deixar de praticar o crime e o crime vai desaparecer. Então, pensa-se, né, que se resolve esse problema através de uma racionalidade, de que quanto mais punição houver, ainda que de forma abstrata, porque simplesmente reduzir a maioridade penal ou aumentar as penas não significa que, de fato, vai haver menos impunidade. Né? Pode acontecer um fenômeno que a gente chama de simbolismo penal, um direito penal simbólico. Né? Ele vai pegar algumas pessoas e vai atuar de forma muito severa, mas isso não vai fazer com que essa atuação seja democratizada, ou seja, todas as pessoas que praticarem os atos infracionais ou os crimes. Então, esse discurso em relação à diminuição da maioridade penal, ele aparece exatamente com isso, né? Numa lógica punitivista, de que se nós reduzirmos a maioridade penal e conseguirmos punir os adolescentes de forma mais severa, haverá uma redução desses crimes, desses atos infracionais praticados por esses adolescentes, e nós passaremos a viver numa sociedade mais segura e mais tranquila. Uhum. Isso não passa de um argumento falacioso. Né? A lógica que a gente percebe operando efetivamente no sistema, ela é completamente o contrário. Né? Quanto mais punição, quanto mais direito penal, muito mais violência nós vamos ter e muito provavelmente muito mais criminalidade, porque o direito penal ele é um sistema que ele se retroalimenta. Né? Então, quanto mais eu puno, mais eu estigmatizo, mais eu transformo aquela pessoa, mais eu isolo ela da sociedade e mais tendência a práticas criminais a gente vai ter. Esse discurso é o mesmo do armamento da população, não é, doutor André? Sim, com certeza. Isso faz parte de uma racionalidade. Né? Quando Michelangelo, né, esculpiu, por exemplo, a estátua de Davi, em que Davi vencia o gigante e o marco do Renascimento, pensava exatamente a ideia da superação da força pela razão. Né? Então, houve uma aposta na racionalidade. E o que nós estamos vivendo hoje é uma aposta na força. Então, acredito que se armando mais a sociedade, a gente vai ter contenção de violência, se acredita que prendendo-se mais a gente vai conter a violência, mas não há dados no mundo inteiro em que isso se comprove ou se evidencie. Para ter uma ideia, o Brasil, na década de 90, tinha 90 mil presos. Hoje o Brasil tem mais de 711 mil presos. E com o sistema penitenciário mesmo da década de 90. Lotado, cheio de déficit, e eu pergunto, esse crescimento do encarceramento acima de 600% diminuiu em alguma medida o nível de criminalidade, de violência na sociedade brasileira? Zero. Ao contrário, aumentou. No Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, nós tivemos um aumento alarmante de prisão. Começamos com 28 mil, passamos para 37 mil há 2 anos atrás, hoje já estamos com quase 50 mil presos no estado do Rio de Janeiro. E a violência é graça. Então não há nenhuma evidência em lugar nenhum do mundo em que o nível de encarceramento produza uma contenção da violência. Assim também como não há nenhuma evidência de que elevado a aposta nos direitos fundamentais, nas garantias, comprometam o sistema de justiça e também elevem o número de violência. Na verdade, o que se demonstra muitas das vezes é que os índices de desigualdade social é que tem referência com os índices de violência. Quanto mais desigual um país, né, mais violência você tem. Isso não está nem associado à pobreza ou à riqueza. Existem países mais pobres que o Brasil, que são menos violentos, e mais ricos que são tão violentos quanto ou mais. O problema reside na desigualdade. E o que nós temos nessa cultura autoritária no Brasil e numa cultura
que não quer, né, igualizar, quer manter as mesmas formas de consumo e de produção de séculos, é exatamente o esvaziamento de um Estado inclusivo, né, de um estado de providência, para usar a expressão do Louis Vacan, ou seja, não aposta-se no estado de providência e aposta-se todas as fichas no estado penitencial. Né? Então, é a punição a panaceia de todos os males. Bom, a gente vai ter que falar de política, inevitavelmente, porque eu vou querer saber de vocês onde tudo isso, esse caos que a gente está vivenciando hoje na segurança pública, com esses escândalos de corrupção, onde tudo isso iniciou na avaliação de vocês. Mas eu faço um intervalinho agora e a gente volta em seguida. Estamos de volta e eu quero logo saber dos nossos convidados o seguinte. Bom, a gente vive no Brasil uma onda de insegurança muito grande. Estados como o Rio de Janeiro, né, o senhor vivencia isso lá, e também o Rio Grande do Sul, a gente vê índices alarmantes da criminalidade. Tem em algum momento, dá para identificar na nossa história recente, onde tudo isso começou e ninguém se deu conta, e por que chegou a esse ponto? Bem, essa questão da percepção da violência é um fenômeno muito complexo. Existe violência? Sim, sem dúvida. Né? As estatísticas, os índices demonstram isso. Mas o que a gente percebe, a chamada onda de violência, na verdade, elas não se distanciam do que vem crescendo desde a década de 90 para cá. O que nós temos são percepções diferentes, episódicas, e que vão muito ao sabor dos momentos que nós estamos vivendo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, sempre que tem um momento eleitoral, você tem a exploração midiática de episódios de violência que afloram um debate e que acabam afetando os próprios debates eleitorais do Estado ou do município. Então, na verdade, além da violência real que existe, há a violência que é produzida pela informação, pela mídia. Mas o senhor falou no bloco anterior que a população carcerária no Rio de Janeiro, ela subiu, cresceu espantosamente. Sim, espantosamente. Isso não é um sintoma da criminalidade, da violência? Não necessariamente. Isso tem uma relação mesmo com as políticas que vêm sendo implantadas, os ideários que vêm sendo gerados dentro dos... Por exemplo, uma das análises que foram feitas sobre esse crescimento é que pontos relevantes de acréscimo no sistema carcerário ocorreram com as Olimpíadas e com a Copa do Mundo. Então, aquela necessidade de higienização da cidade, enfim, de uma postura mais repressiva, etc., acaba produzindo também um índice de encarceramento maior. Mas é interessante a gente pensar certas coisas. Por exemplo, febre amarela. Cadê a febre amarela? O ebola. Houve um momento que o ebola estava chegando no Brasil e tomando as pessoas. E foi um alarde. Quando a mídia deixou de noticiar o ebola, quando deixou de noticiar a febre amarela, é como se essas duas doenças não existissem mais. Então, na verdade, existe o problema? Existe o problema, mas existe também uma exploração política, econômica e etc. do problema, porque isso também gera uma indústria, né? Por exemplo, a violência, o medo, ela dá muito lucro para um setor muito forte da sociedade. As seguradoras, as empresas de segurança, a indústria bélica e uma série de questões, né? O que está em jogo um pouco é esse pressuposto, né, de que a violência aumentou ou de que a percepção da violência aumentou. Isso é possível, claro, que você pode manipular isso com uma certa facilidade, né? Uma pessoa pode se sentir absolutamente insegura num ambiente seguro e se sentir segura num ambiente inseguro. Não há coincidência entre a representação da realidade e a realidade como tal. Agora, o que me parece interessante quando se discute esse pressuposto de que a violência aumentou é que provavelmente a principal vítima da violência hoje não está representada nessa expressão,
que é a pessoa, por exemplo, que hoje mora na favela da Rocinha, né? Esse é o sujeito que realmente hoje vive a violência no Brasil. Esse é o sujeito que não sabe se vai voltar para casa, que tem toques de recolher, enfim, súbitos, que, enfim, esse sujeito objetivamente vive a maior insegurança. E aí vem a questão interessante, porque ele vive uma insegurança que a gente pode impedir imediatamente. Basta fazer com que as forças policiais não subam mais nesses espaços para promover a morte dessas pessoas. Quer dizer, eu sei que quando a gente coloca essa questão, normalmente parece isso, né? Eu, no ambiente social que eu convivo e tenho que interagir com outras pessoas. Mas se a gente vai falar de aumento da insegurança, quem produziu isso foi o Estado brasileiro, quando entrou nesses lugares pela via militarizada. Eu acho que eu até faria um antecedente a isso, né? Porque hoje o grande problema dessas áreas é fundamentalmente o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, a violência produzida pelo tráfico de drogas, ele surge exatamente da proibição. A partir do momento que o Estado brasileiro não proibir mais o comércio, melhor que não proibir, ou seja, legalizar a produção, o comércio, o consumo de drogas no país, 70% do problema do nosso sistema carcerário vai acabar. Ou seja, muitos problemas de violência vão acabar, porque hoje a violência está visceralmente ligada ao tráfico. Assim como no início do século passado nos Estados Unidos, o problema da violência estava visceralmente ligado à proibição, ao contrabando de bebidas. Claro. E aí, quando se acabou com a lei seca, aquele problema, pelo menos, foi resolvido. Então, hoje, nós não temos como. Isso é um problema sério na sociedade brasileira. Nós temos um dogma, o dogma que é uma política de guerra às drogas. Não há como discutir violência, sistema carcerário, sem a gente quebrar esse dogma, sem ser revista uma política de drogas no Brasil e que passe necessariamente pela legalização do comércio, do consumo e da produção de drogas no país. Bom, se é importante, não é, revisar a lei antidrogas, com o Congresso que a gente tem aí, você acha que é possível? Olha, eu acho que com a atual configuração do Congresso é impossível. Esse é um tema que ele toca muito fundo nas questões nacionais, porque é um tema muito, a questão da droga ainda é um tema muito ligado à questão da moral. E como eu disse anteriormente, a gente ainda tem naquele imaginário de que a droga é um problema que deve ser solucionado através do direito penal, através da punição, quando, na verdade, é um problema de saúde pública, ele não é um problema de segurança pública. A forma como nós tratamos a questão da droga leva a um problema de segurança pública. Mas na atual configuração do Congresso me parece praticamente impossível, porque é um tema que ainda é delicado na sociedade brasileira, é um tema que ainda está muito ligado à moral. Então, o Congresso, salvo raríssimas exceções, os parlamentares não vão encampar aquilo que pode lhes trazer... Congresso extremamente conservador, um dos mais conservadores dos últimos tempos. Né? Exatamente. E é uma questão que, quando colocada no debate, o sujeito pode perder votos. Então, é um tema que vai ser difícil encontrar alguém para encampar. Então, não tenho dúvidas de que talvez esse seja o problema crucial da segurança pública hoje, concordo. Mas aí, com os se colegas. A gente não tratar esse assunto como deveria ser, a gente tende aí a um agravamento ainda maior do sistema penitenciário, por exemplo. Essa é a principal preocupação. Toda vez que eu começo a pensar sobre esse problema, eu falo assim, o grande problema da violência decorrente do tráfico hoje é a absoluta falta de perspectiva que a gente tem. Porque quem estuda isso sabe exatamente que a única atenuante possível para esse problema é a legalização. E a gente sabe que a gente está absolutamente distante de um debate que permita isso. E porque essa questão moralizante que ele falou aplaca qualquer reflexão racional. E a questão é muito simples. Se o problema é de saúde, basta a gente perguntar assim, hoje morre-se mais com os problemas de saúde decorrentes da droga ou morre-se mais no Brasil com os problemas da guerra às drogas? A resposta é simples. A guerra ao tráfico, a guerra às drogas, mata muito mais que o uso desmedido das drogas. Isso não tem discussão. Então, a gente cria um negócio de maluco que é proibir uma coisa para proteger a saúde dos outros e que causa um mal muito mais sério do que se a gente não proibisse. É como se a gente tomasse para uma dor de cabeça, fizesse uma radioterapia, né?
uma quimioterapia, que é ainda mais agressiva. É essa racionalidade que não permite, falta dessa racionalidade, não permite o debate que está nebuloso em função de um ideário moralizador que ele bem destacou. E aí, medidas como a do prefeito Dória em São Paulo, de acabar com a Cracolândia, que gerou uma polêmica, surgem aí em vários governos do país. Porque é a resposta populista, né? É a resposta, que não resolveu nada, imagina, né? Só mudou de lugar, né? Criou um problema maior ainda. Né? Quem mora em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, passo sempre pelo centro, a situação ela ficou pior. Né? Se deslocou para várias Cracolândias. Esse problema já tinha ocorrido no passado, né? Ele se repete no futuro, porque, novamente, né? Insiste-se numa política de repressão. Insiste-se numa política de resolver o problema de drogas com a polícia militar e com a polícia civil tacando bomba nas pessoas. Né? É algo que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso e bem intencionada, né, que honestamente, eu já não acho mais que é uma questão de não conhecimento, de ignorância. Eu acho que é de má fé mesmo. Né? Porque o Dória tem assessores, tem membros do Ministério Público, tem pessoas para poder instruí-lo de que aquela não é a melhor forma de se resolver o problema. Mas insiste-se na mesma política, porque a impressão que se dá, né, é de que se está fazendo alguma coisa. A gente volta, né, acho que para as mesmas políticas que acontecem no Brasil desde a vinda da família real. Né, são políticas de higienização. O que interessa é que as pessoas não querem ver aquelas pessoas que frequentam a Cracolândia no meio da rua. Então, se elas ficarem escondidas, pouco importa se elas estão sofrendo, se elas estão sendo violadas sexualmente, fisicamente. A população apenas não quer vê-las, né? Tem interesse econômico na valorização imobiliária, né? No Rio a gente percebe muito isso. Existiu no Rio, em São Paulo também, aquele fenômeno da internação compulsória. Isso era a coisa mais curiosa do mundo. Por quê? Eu, por exemplo, nessa época tinha competência fazendária. Então, às vezes, uma mãe chegava com uma ação para pedir a internação para o filho que queria se tratar e não tinha no serviço público tratamento, seja por internação, seja ambulatorial, para drogas. Aí ela entrava, você dava liminar, o Estado agravava. No mérito, você confirmava a decisão, o Estado apelava e recorria até as últimas consequências para não fornecer tratamento a quem queria se tratar com problema de droga. E aí, a pessoa que está na rua, que não quer o tratamento, que é algo fundamental para ele ter êxito, é internada compulsoriamente. Aí eu pergunto, o Estado de fato está preocupado com a saúde daquela pessoa que está na rua ou ele está preocupado porque ela está ocupando um espaço e degradando um espaço economicamente importante? Então limpa-se, faz uma faxina, amanhã ou depois aquele espaço está imobiliariamente muito valorizado, enquanto os filhos das empregadas, os filhos dos trabalhadores não conseguem acesso para efetivamente tratarem de algo que eles querem tratar. Então a gente não trata quem quer tratar e quer tratar compulsoriamente quem não quer tratamento. Bom, no próximo bloco eu vou dedicar o bloco a falar de corrupção, porque a gente tem várias pautas aí a serem superadas, mas a corrupção é uma delas também. Então a gente vai deixar um tempinho desse bloco para o próximo bloco para a gente poder dar conta desse tema. A gente volta daqui a pouquinho. O Estúdio 4 está de volta, estão com a gente no programa desta semana o juiz de Direito do Estado do Rio de Janeiro, André Luiz Nicolide, o professor da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter, e o advogado e professor da Mackenzie de São Paulo também, Humberto Barrienuevo Fabretti. Bom, nesse último bloco a gente vai dedicar aí ao combate à corrupção que o Brasil se vê, não é, a todo vapor. Quer dizer, será que está a todo vapor? É essa forma de combater a corrupção que se espera? Qual é a opinião dos nossos convidados dessa semana? Bom, vamos lá. É evidente que não há a menor preocupação honesta em se dirigir às questões de corrupção, pelo menos do ponto de vista científico. Eu acho que há muita boa vontade, no sentido de muito voluntarismo, que acompanha essa pauta moral, né, que confunde a expressão da corrupção com uma questão
ética pessoal, como se a corrupção fosse uma opção que a pessoa fizesse diante de escolhas concretas de perverter um certo sentido de ordem. Se a gente for tomar por base o que está pressuposto quando se fala de corrupção, especialmente das últimas grandes operações, esses processos de criminalização amplificados, né, forças-tarefas, violação do Código de Processo Penal, violação legal constante para conseguir promover esses instrumentos, né, de catálise da criminalização, a gente vai ver que a maior parte desses problemas eles estão muito mais vinculados, por exemplo, à lei de licitações e à ausência de disputa concorrencial na construção de grandes obras, né? E isso é uma questão que é muito difícil de endereçar com o direito penal. Então, vamos colocar um exemplo, né? Para construir um estádio para a Copa do Mundo, ou para construir uma rodovia, eu tenho poucas empresas no Brasil que são capazes de dar conta disso. Por quê? Porque, naturalmente, elas têm que mobilizar muito capital para poder realizar essas obras. E na imobilização desse capital, mesmo que formem consórcios, né, grandes consórcios, que foram objeto desses episódios mais recentes de criminalização, elas têm que ter certeza de que elas vão conseguir realizar essas obras, porque se elas não conseguirem, a quantidade de capital imobilizado é tamanha que elas vão à falência. Então, parece impossível você ter grandes obras, né, com pouca concorrência, diante de uma necessidade absurda de imobilização de capital para disputa em editais, sem que você tenha o prévio ajuste de quais lotes vão ser distribuídos a cada um. O que tem a ver o direito penal com isso? Não tem nada a ver, né? Se a gente quisesse prevenir esses fatos, a gente teria que voltar a pensar o modo pelo qual a administração pública realiza isso. Daria para pensar coisas completamente fora do cenário penal, por exemplo, a própria criação de uma empresa pública de grandes obras, que pudesse mobilizar esse capital, como, sei lá, guindastes, tratores, etc., mão de obra qualificada, que tem que receber o salário, né, mesmo sem estar vinculada a uma obra específica. Seriam maneiras talvez muito mais eficazes. Não estou dizendo que é solução também, porque essa conversa de que tem solução é coisa de demagogo, né? Nada tem solução, são problemas complexos, mas acho que uma maneira de enfrentamento concreto, né, diante da complexidade desse assunto, seria pensar as determinações do fenômeno. Eu agregaria aí o problema da reforma política, né? Porque a questão do financiamento de campanha é outro fator que agrega muito problema nessa seara. Aí você vê, quando você tinha o financiamento privado, empresarial, aí o mesmo banco faz um aporte para o candidato A, B, C ou D. Isso não é lógico. Se a gente for fazer um financiamento de algum candidato, nós pessoas individuais, o que nós vamos fazer? Vai escolher aquele no qual você vai votar e vai dar um dinheiro ali para a campanha dele. Quando você dá para todos os candidatos de correntes ideológicas e partidárias diversas, é porque aquilo dali já denota alguma coisa estranha. Então, acho que, associado a isso que o Maurício estava dizendo, é fundamental uma reforma no financiamento de campanha. Sem isso, não vamos eliminar caixadores, não vamos fazer nada disso. E a democracia é inviável. Reforma essa isso. que acabou não vindo. Não vindo. Houve um pequeno avanço proposto pelo governo anterior, mas que não foi o que se queria e parou por aí. Mas a discussão é toda essa, né? Quer dizer, a gente discute reformas na lei eleitoral, reformas na lei de licitações ou no processo de administração pública em geral. A gente está discutindo questões vinculadas, por exemplo, enfim, saúde pública dentro da lei penal. Quando o direito penal começa a aparecer como uma resposta para as coisas que vão de saúde pública, passando por financiamento de campanha... Chegando na exposição de arte. Chegando, né, a moralização ou não, enfim, de certos ambientes artísticos. Como ocorre agora. O direito penal é um agigantamento da burrice, né? Ele sinaliza que coisas que deveriam já ser consagradas, né? Questões que deveriam ser, digamos, definir o padrão civilizatório no Brasil, coisas que deveriam ser, aí sim, pressupostas depois da ditadura, nunca foram consolidadas, né? E aí não há pessoalidade na crítica, né? Todos os governos do Executivo Federal foram absolutamente covardes em enfrentar isso de maneira sistemática, né? Seja com um plano de ensino mais ou menos unificado, que pudesse dar conta, né, do legado obscurantista recente do Brasil para poder promover a democratização, seja na sociedade civil, nas forças armadas, na classe política, perante o empresariado, né? A burguesia brasileira também é absolutamente iletrada, enfim, ignorante e violenta. Então, o problema daí se transporta para o direito penal. O direito penal ele chega tarde. O que ele traz? Mais repressão. E o problema também são os prejuízos decorrentes dessas operações, e que eu vejo assim, de duas ordens. A primeira delas de ordem jurídica, porque elas vêm seguidas de violações a direitos fundamentais, diz respeito à lei, uma série de coisas.
Ninguém aqui é A gente pode contrário. citar o caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que acabou se suicidando Sim, depois era de uma operação. Sim, um dessa. caso gravíssimo em que a gente Emblemático. percebe assim, o que leva, o que ocorreu, não sei, não conheço as decisões, nem poderia tecer críticas sobre elas. Mas é estranho, no mínimo estranho, que assim, um juiz prenda, no dia seguinte o outro solte e depois a pessoa se mate, né? Enfim, alguma dúvida, pelo menos, sobre um caminho jurídico a ser seguido, se nós temos duas decisões diametralmente opostas, faz com que a gente tenha sobre essas técnicas e esses mecanismos que, de modo geral, vem sendo criticado. Mas o fato é que nós temos um prejuízo jurídico em função de violações de garantias, tipo descumprimento de regras legais e a visão que se cria sobre essas regras como um obstáculo à corrupção. Ninguém é contrário ao combate à corrupção. Pelo contrário, se as pessoas são corruptas... Mas o seu resultado né? é fantasioso, pelo que eu... Sim, né? e o problema é... A solução do problema ela é de outra ordem. Exatamente. Se punir os corruptos com respeito à legalidade, aqui vamos estar todos de acordo. Respeite o Código de Processo, respeite a Constituição e coloque os corruptos na cadeia, estamos todos de acordo. Agora, com violação dessas regras, não vamos estar de acordo nunca, porque isso não é razoável. De um modo geral, as operações, especialmente da Lava Jato, elas estão descumprindo regras de um modo geral? De maneira doutor? sistemática, não há a Maurício. menor dúvida em relação a isso. Bom, eu poderia citar tantos aspectos da Lava Jato, mas eu quero mencionar só um, porque daí qualquer pessoa alfabetizada pode verificar isso em casa, que dê conta da condução coercitiva, né? Especialmente a condução coercitiva dos que são investigados. Já o Código de Processo Penal coloca a possibilidade de condução coercitiva para a pessoa que tenha sido previamente intimada para realizar ato indispensável. Durante uma operação policial em que ainda existe apenas uma investigação, um inquérito, o sujeito ainda não é formalmente acusado, se ele quiser ficar em silêncio, por que ele vai ser conduzido à presença do delegado? Pelo prazer da viagem? Quer dizer, isso não é uma interpretação idiosincrática, né? E não pode ser alegado também na conta da ingenuidade ou da ignorância. Não, aqui nós temos uma clara violação da lei que nenhum tribunal superior teve até agora a coragem de dizer o óbvio, aquilo que está escrito no Código de Processo Penal. Isso que eu estou citando, assim, apenas um dos aspectos. Né? Prisões provisórias, prisões... A determinação, a invenção de novos pressupostos para a prisão temporária, eu me lembro, e preventiva, teve um episódio em que o sujeito já tinha sido condenado e foi mantida a prisão preventiva dele para não atrapalhar as investigações. Tem que ser, assim, com perdão da expressão, né, mas tem que ser um completo alienado, para não dizer coisa pior, para você poder admitir um argumento de prejudicar as investigações quando o sujeito já foi condenado. Né? Quer dizer, não tem mais o que investigar, já se encerrou, pelo amor de Deus, já teve instrução do processo e foi mantido. Né? E aí, também, vamos dizer isso novamente, né? Isso não é uma questão pessoal, né? Não é uma desavença, como diz o André diz bem, né? Eu não me importo, não quero dizer não me importo, mas o argumento aqui é, se for respeitada a legalidade estrita dentro do parâmetro constitucional que a gente definiu para processar pessoas, né, para julgá-las, eu não tenho nenhum problema, sabe, em convalidar esses atos, desde que respeitada a absoluta determinação legal. Agora, atender o anseio popular, que é bastante justo, né, reivindicatório, para, digamos, tentar pelo menos fazer a justiça social imediata desses casos, isso não é papel de juiz, né? Enfim, atender a moralização, esse aspecto moralizador, né? Atender essa moralização coletiva, mas nós temos episódios assim que mostram que a aderência a isso não é só populista, né? Ela beira o fascismo. Doutor André, eu queria só ouvir o doutor Humberto, a opinião dele sobre as operações. Olha, eu acho que a partir, né, da Lava Jato, houve uma mudança na dinâmica das investigações e das operações. Né? Isso foi permitido em virtude da lei de organização criminosa, que vem em 2013, e que coloca o instituto da delação premiada assim, de uma forma mais palpável, mais aplicável. Antes a aplicação ela era bem limitada. Mas, indo exatamente na mesma linha do Maurício e do André, não há problema em se punir as pessoas que pratiquem atos de corrupção, desde que sejam respeitadas absolutamente as regras do jogo. Porque nós estamos chegando num momento, depois de 3, 4 anos de operações, que essas operações que foram tão festejadas, que foram tão elogiadas pela mídia, né, com juízes, promotores ganhando prêmios, né, de televisões e de uma série de organismos, uma coisa que não poderia acontecer, o juiz, me parece que ele jamais poderia ganhar um prêmio que não fosse um prêmio acadêmico, pelos seus méritos acadêmicos. Aí você né, fala do Moro. Falo de todos os juízes e procuradores e membros do Ministério Público que participem dessas
dessas festividades ou desses eventos. Então, eles inauguraram uma forma de investigação, né, que ela é muito problemática, porque ela rompe com a lógica do processo penal. Porque, na verdade, você tem a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz atuando conjuntamente, como se fosse uma equipe. Um outro evento, a mídia. E a mídia, né? Exatamente. Então, atuando como se fosse uma equipe, quando, na verdade, o sistema não é montado para que seja feito assim. O esquema é montado para que a polícia investigue, o Ministério Público fiscalize a legalidade dessa investigação e, se ele encontrar elementos, né, para uma prisão, para um oferecimento de uma denúncia, ele vem até o juiz e o juiz, com imparcialidade, consiga verificar o quanto aquilo pode desenvolver, se é o caso de iniciar o processo, se é o caso de prender preventivamente. Agora, nessas operações, o que a gente viu que ficou muito claro é essa articulação entre esses órgãos para a realização das operações. Né? Então, a gente percebe, no caso da Lava Jato, por exemplo, a gente percebe que, em algumas situações, existem horas de diferença entre a juntada da defesa de um advogado, uma defesa complexa, com mais de 100 páginas, e a decisão do juiz com 90 páginas. Peraí, ninguém em sã consciência consegue acreditar que o juiz teve a capacidade de ler aquela complexidade daquele processo em poucas horas e depois dar uma sentença. Ou seja, estava pronto, estava preparado. Então vira um processo de faz de conta, né? Porque a gente rompeu a lógica do processo. A gente já sabe o resultado. Ninguém tem dúvidas de quais serão condenados, quais serão absolvidos previamente. Então, me parece que a Lava Jato e todas essas operações, elas tiveram esse grande ponto que me parece muito negativo para o país, que é a punição apesar de qualquer coisa. Então, a gente fez tábula rasa das garantias fundamentais, do Código de Processo Penal, a gente viola, o Código de Processo Penal viola uma garantia fundamental e a desculpa mas o interesse público justifica porque o crime é muito grave. Não justifica, nada justifica a violação de uma garantia fundamental. E aí transforma-se o processo num espetáculo, numa mercadoria para entretenimento do público e tudo mais fica em segundo plano. Então isso é muito grave. Essa espetacularização do processo talvez seja algo de mais deletério para o sistema de justiça que nós estamos vivendo hoje, porque os juízes se veem premidos de não terem a sua independência efetivamente asseguradas, porque a partir do momento que já há o julgamento prévio pela mídia e uma pressão para um determinado resultado, é muito difícil que os operadores atuem com liberdade, né? Então, essa associação, eu colocaria um incremento da mídia, né, transformando o processo em uma mercadoria e um espetáculo para entretenimento do público. E, André, uma coisa interessante, né, quando a gente fala, né, que a mídia atua dessa forma, a impressão que dá é que é uma teoria da conspiração, né, que a mídia, na verdade, ela atua trazendo a verdade e ela não tem lado. Né, para você ter uma ideia, um dia eu fui convidado por uma grande emissora, uma das maiores do Brasil, para dar uma entrevista. E tem todo aquele, né, o repórter ele liga antes, ele te brifa, ele vê, estava tudo combinado para eu entrar ao vivo num programa. 5 minutos antes da entrevista, ele me liga e fala assim, olha, doutor, senhor me desculpa, eu não vou mais poder fazer a entrevista, porque eu vi que o senhor advogou na Lava Jato. E nós estamos proibidos de entrevistar qualquer advogado que tenha advogado na Lava Jato. Então, assim, é real, né? É real, não se dê palavra ao advogado da Lava Jato. Bom, mas nós estamos aqui para salvar a pátria, não é? Porque a nossa emissora está abordando esse tema de uma forma muito aberta e democrática. Assim, honestamente, é cancelar a literalidade da lei e da Constituição. O que o Supremo fez, cancelando a literalidade do inciso 57 do artigo 5º, que define que ninguém será considerado culpado senão após trânsito em julgado, isso é uma vergonha, assim, é constrangedor. Chega ao ponto em que eu não sei como dar aula no dia seguinte aos meus alunos, né? E agora, recentemente, uma nova decisão absurda, inadmissível. Nós vivemos uma insegurança jurídica no país. Mas a insegurança jurídica é precisamente nesse sentido, quer dizer, não só porque decisões, tudo bem, decisões podem ser reformadas, podem ser contestadas, mas quando você cancela o que está escrito,
Aí qualquer dizer, isso é uma hermenêutica, uma interpretação, não, isso é uma selvageria, isso é uma barbárie. Então, veja, é um princípio básico do direito penal. Leis com efeito penal não podem retroagir, a não ser em favor do acusado ou condenado. Na lei da ficha limpa, misteriosamente, agora ela retroage, né? Decisão recente. Agora é possível que uma pessoa comece a cumprir pena sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Quer dizer, recurso especial extraordinário foram cancelados os efeitos suspensivos que tinham de maneira absolutamente arbitrária, grosseiramente arbitrária. E no caso, por exemplo, já para mencionar, por exemplo, delação, colaboração premiada, né? Falando de delação premiada. É claro, definindo na lei, né, que a delação tem que ser voluntária. Você aceitar a delação de gente presa com a condição de que ela vai sair se delatar, isso é uma vergonha, isso é um escárnio. Então, assim, em nome dos professores de direito penal do Brasil, né, é muito difícil dar aula de direito penal com o judiciário, com o Ministério Público, enfim, com esse sistema de justiça criminal trabalhando sem nenhuma forma de referência legal. Mas eu não quero encerrar o programa assim com uma visão tão pessimista do país. Eu quero pegar uma fala, a gente tem um minutinho e pouco aqui, uma fala do Dr. André também nessa palestra que eu assisti via YouTube, que o senhor diz lá, tá difícil viver nesse país. É isso mesmo, Dr. André, a gente tem esperança aí, tem uma luzinha no fim do túnel. Tá difícil viver, mas eu acho que por outro lado, nunca se falou tanto no mundo inteiro na defesa dos direitos fundamentais. Então, há uma sensibilidade muito grande em se discutir e se buscar a efetivação desses direitos. Mas eu costumo dizer que a minha esperança vai muito da atividade do magistério, né? Eu falo por isso que eu dou aula e tento formar pessoas comprometidas com os direitos fundamentais, que eu acho que eu tenho uma sabedoria popular que diz assim, papagaio velho não aprende a falar. Eu acho que a aposta está nisso, a gente tem que ter novos profissionais de direito, com uma nova cultura, com uma nova imagem da justiça e da Constituição, para que a gente possa criar uma sociedade nova, porque essa estrutura que está aí formada, só com a aposentadoria mesmo. Qual é a sua esperança, Dr. Maurício? Eu vou lhe frustrar nessa, eu acho que a luz do fim do túnel é o trem vindo, sabe? Não vejo a possibilidade de... Assim, e se é para mencionar isso, né? Para onde vai vir essa transformação? Né? Pela apatia política, por esse congresso, esse pantanoso congresso brasileiro, eu não vejo possibilidade de sair da política, enfim, a curto prazo. Acho que a gente não tem por que ter esperança. Mas vamos lá, pessimismo na análise e otimismo na ação, né? Não é por isso que a gente vai abandonar as fronteiras acadêmicas, políticas de luta que são possíveis de permear. Mas eu não vejo nenhuma razão para otimismo. Doutor Humberto. Eu, infelizmente, concordo com o Maurício. Eu acho que nós não chegamos ainda ao fundo do poço. Eu acho que a questão, do ponto de vista político, vai piorar, do ponto de vista jurídico, do desrespeito aos direitos e garantias fundamentais, mas nós, né, como professores, acho que temos a obrigação, né, de mostrar o caminho certo, que é o caminho, né, da Constituição. Não há que se falar em caminho do bem ou do mal, né, mas é o caminho da Constituição. Se lá em 88 foi feito um acordo político, onde a gente estabeleceu regras mínimas de convivência, eu acho que essas regras têm que ser mantidas, né? Se algumas pessoas estão quebrando a regra, isso é um problema delas, elas que vão ter que viver com isso, né? E a história vai dizer se eles estavam certos ou se eles estavam errados. A gente continua do lado certo da história, que é do lado da Constituição. Tá certo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. O Estúdio 4 fica por aqui e nós retornamos na próxima semana. Até lá.